da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. O livro de Lamentações, escrito por Jeremias, profeta, também chamado de profeta chorão, tanto é que Lamentações é isso, o sofrimento dele em falar a vontade de Deus. No capítulo 3, no versículo 21, ele diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Com isso ele ensina muito claramente que devemos lembrar do que nos traz esperança, sempre. Podeis assentar. Maravilhoso Deus, grandioso e soberano Pai, te adoramos, ó Pai, te louvamos, te buscamos e te pedimos, ó Deus, se conosco, ó Deus, continua conosco, ó Pai, trazendo a sua palavra, seu entendimento, a sua vontade em nossas vidas. Que em mais essa escola de sabedoria, Deus, a sua vontade, a sua sabedoria é que reina, ó Pai. Venha, Senhor, a tua vontade, a sua estratégia, o seu ensinamento, e que essa palavra, Deus, seja transbordante e transformador em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Dando sequência aos estudos que estamos fazendo, abram suas Bíblias agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Paulo cita isso aos Gálatas, sempre com muito cuidado e amor, porque realmente a igreja do primeiro século, ela foi uma igreja que sofreu muito na própria pele, literalmente. Hoje a igreja continua sofrendo perseguições, continua sofrendo ataques. Todos os anos milhares de cristãos são assassinados somente pelo fato de serem cristãos. Hoje mesmo, com certeza, vários, já morreram em vários países ao redor do mundo, enquanto estamos aqui louvando. Com a liberdade de poder abrir uma Bíblia, de poder ler a palavra, de poder receber de Deus, em centenas de países, essa liberdade não existe mais. E é uma realidade atual, não é do tempo de Jesus, estou falando de agora. Mas lá na igreja do primeiro século, Paulo escrevendo a Galácia, aos Gálatas, aos cristãos daquele primeiro século, ele queria dizer que: e não nos cansemos de fazer bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. É uma frase muito forte que mostra várias realidades de sofrimento. Muitos deles estavam pensando em desistir, como hoje, com certeza, nós também, de vez em quando, passa essa mentalidade, passa esse pensamento. Será que vale a pena toda essa luta? Será que eu consigo continuar? Eu não tenho mais força, eu não consigo mais seguir em frente. Estou fraco, estou ferido, eu já fui tão machucado. Quantas pessoas entram em igrejas
E infelizmente, nas lideranças, ou mesmo fora das lideranças, dentro das igrejas, existem pessoas tão feridas que acabam ferindo outros, e as pessoas às vezes deixam de congregar por ter sido feridas por irmãos. Lembre-se sempre, nunca por Cristo. Cristo com certeza nunca feriu ninguém, nem desapontou ninguém, nem decepcionou ninguém. Então ninguém tem essa desculpa de dizer: ah, me decepcionei com Jesus Cristo. Não, aí é uma mentira. Você pode ter se decepcionado com alguma liderança, com algum irmão, com algum fato, com algum acontecimento, mas nunca com Deus e com Cristo. Então não existe desculpa para você não continuar fazendo. Por mais cansado que nós estejamos, Paulo diz aqui: e não nos cansemos de fazer o bem. Ele está falando, ele está pedindo, e não nos cansemos. Porque com certeza bate sim o cansaço, bate sim uma fraqueza, é normal, nós somos humanos, dói. Quando eu digo sempre aqui que o cristão ele deve andar na contramão do inimigo, e quando você anda na contramão, você sabe que de vez em quando há um choque. Se você não chocar cara a cara com o inimigo de vez em quando, quer dizer que você está andando junto com ele. Então, quando nós andamos no caminho de Deus, com certeza nós andamos na contramão do inimigo. E em alguns momentos existe um choque. E todo choque, mesmo que exista um airbag, dói, machuca, traz algum prejuízo. Mas a gente tem que estar preparado para isso, porque o mais importante é a vitória, é a salvação, é o livramento, é a cura. E isso Deus não deixa faltar. Por isso ele diz aqui: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos. Ou seja, você vai colher exatamente quando você plantar? Não. Ninguém colhe no outro dia quando planta. Eu, por vários anos que eu fiquei na roça, plantando, a gente plantava, depois no outro dia a gente olhava para aquele chão assim, nada tinha acontecido. Mais uma semana e nada tinha acontecido. Olhava para o céu, aquele sol escaldante, e falava: Deus, por favor, manda chuva. Se só não mandar chuva, eu não vou colher nada. A gente planta, mas a gente tem que sempre esperar nele, porque a seu tempo colheremos. Mas nós só vamos colher se não houvermos desfalecido, não houvermos desistido. Muitas pessoas lá na ilha, onde meus pais tinham terra, lá no Brasil, muitas pessoas em volta já tinham desistido de plantar. Comido que a terra dava naturalmente, já não plantavam mais, já tinham desfalecido, já tinham desistido. Viviam no máximo de colher aquilo que a terra mesmo dava naturalmente e pescar no rio, só. Você olhava aquela terra toda vazia, mato. Em volta das casas, mato, lixo, bagunça, desistência, tristeza. Você olhava, você via o desânimo, a vida que já não valia mais a pena. Mas Deus fala aqui: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Motivos existem. Eu não estou aqui sendo hipócrita ou dizer que não existem dores nem pancadas, porque existem. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então sim, elas existem, sempre virão, e sempre virão, e sempre virão até o fim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já garantiu que já venceu o mundo. E quando você vai lá em Filipenses 4,13, diz o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Só que desculpe. Só que quando Paulo diz lá em Filipenses que tudo eu posso naquele que me fortalece, do que ele estava falando mesmo? Do que ele estava falando? Que estava tudo lindo, ele virou Superman, podia voar, podia ter
ter superpoderes, tudo posso naquele que fortalece. Tem gente que lê essa mensagem como se fosse assim, a resolução de tudo e nós não vamos passar nada, o que eu quiser eu vou ter, o que eu imaginar eu vou conseguir. Eu não estava falando sobre isso. No versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses diz assim: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sem passar necessidade, e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu me vejo nessas palavras. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar abundância, posso passar necessidade, posso passar o que for. Naquele que me fortalece eu posso. Já houve época que lá nessa ilha que a gente plantava, que nós plantávamos, a única coisa que tinha era abóbora. A gente comia abóbora de manhã, abóbora meio-dia, abóbora de tarde, abóbora de noite. E como se não fosse pouco, ainda levava abóbora para a feira no final de semana para vender, para poder comprar um sal, um óleo, um açúcar, para comer com abóbora, claro. Eu quase fiquei alaranjado, abóbora. De tanta abóbora que eu comi na minha vida. Mas não tem problema, abóbora é bom, ainda como. Não traumatizei, abóbora é bom, faz bem. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E lá, passando por isso, eu sempre louvava o Senhor. Olhava para o nada, para a falta de perspectiva, para a falta de tudo. Só via abóbora na minha frente. Mas eu estava vivo. E Deus tinha uma promessa na minha vida. Eu sabia que Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrepende daquilo que promete. Amém. E Ele completa a boa obra que começou. Aleluia. Muitas pessoas e a nossa atualidade tem sido cegada pelo medo, pela falta de entendimento. O inimigo tem cegado as nossas gerações. Não se deixe cegar pelo medo. Lá no Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas pessoas leem esse capítulo do Salmo 23, tão conhecido, tão lido, e não param para pensar que aqui Davi está falando de dois objetos: é a vara e o cajado. Um pastor, ele usava o mesmo objeto como vara e cajado. Usava os dois nomes. Porque ao mesmo tempo que ele era vara, significando correção, com aquela vara ele corrigia as ovelhas, com aquela vara ele direcionava as ovelhas, tirava do mau caminho. Às vezes ele tinha que dar uma pancadinha de um lado, uma pancadinha do outro, opa, nem para a esquerda nem para a direita, vamos. Aí ela significava vara. Já cajado significa autoridade. Então nós estamos sim sobre
a correção, cuidado e ensinamento de Cristo, mas também estamos debaixo da autoridade dele. E se sobre mim a autoridade é Cristo, e estou abaixo da autoridade dele, o meu superior é Cristo, o meu general é Cristo. Eu não tenho satisfação a nenhuma outra autoridade. E sim, recebemos as correções. E claro que nem o filho sorri na hora que o pai ou a mãe está corrigindo. Mas nem que leve um tempo, ele entende que aquela correção era necessária. As podas são necessárias para que a planta possa florescer, possa frutificar mais e mais. Aleluias. Quando você vai lá para Salmos, 1 Samuel 17. Samuel 17, versículo 47. Deus diz assim: saberá toda essa comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Saberá toda essa comunidade. Aleluia. Aqui eu estou falando da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Toda essa comunidade saberá que o Senhor dá a vitória, não com espada ou lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Então tome posse da vitória. A nossa garantia de vitória não é a nossa força, nem nosso treinamento, nem nosso entendimento, nem as nossas estratégias, nem o nosso jeito, nem o que a gente sabe, nem o que a gente faz, nem o que a gente tem. Nada disso dá vitória. Quantas pessoas muito mais capazes, mais ricas, mais cheias de tudo, também não falharam? Salomão falhou. Davi no auge falhou. E quantos outros falharam? Então, claro, nós não podemos nos ficar soberbos e dizer eu não vou falhar. Sim, nós somos falhos. A nossa vitória está em Cristo. E Ele nos dá a vitória. A batalha é dele. Só que uma coisa que Davi entendeu desde cedo é que não há nada nem ninguém que possa com Deus. Não era com ele. Quando ele disse isso aqui, não era sobre ele que estava falando, não, era sobre Deus. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Ele não falou quem é esse incircunciso que me afronta. Ele não era nada. Inclusive, era um dos menores mesmo, era um menino, um adolescente. Nem treinamento de guerra ele tinha. Mas ele sabia que a batalha era do Senhor. Só que nós passamos por tantas coisas que nos entristecem, que nos derruba, que nos traz angústia e vontade de desistir, desânimo. Nós chegamos a pensar que estamos prestes a morrer. Só que quando você vê lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, Paulo dizendo aos cristãos da Tessalônica, os Tessalonicenses, ele disse assim: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Cristo morreu.
E naquele momento o inferno fez festa. Os inimigos ficaram em festa. Só que mesmo quando você está morto, se você está em Cristo, você já tem vitória. Mesmo os 3 dias de morte de Cristo ali, morto e sepultado naquele túmulo, Deus já tinha garantido vitória. Era só um período que era necessário passar para que a vitória fosse indiscutível, infinita e eterna. Precisava passar por aquilo. Tem coisas que nós precisamos passar para que nós sejamos testemunhos vivos da vitória de Deus na terra. Testemunho vivo de milagres, testemunhos vivos de transformação. Se nós fôssemos perfeitos desde o nascimento até encontrar Jesus e continuássemos perfeitos, que mudança você apresentaria com as pessoas que estão lá fora, que se sentem dignas, sujas, imundas, que como se não posso fazer parte, não, a igreja é um negócio muito limpo, muito santo, quem sou eu para fazer parte disso? Aí nós temos lugar de fala para dizer, olha, se Jesus me aceitou, pode ter certeza que te aceita também. Se Jesus me transformou, e olha que não era fácil, pode ter certeza, Jesus também pode transformar você. Se Jesus me resgatou, me pôs de lama que eu andava, pode ter certeza, você também pode ser resgatado. Então não, aqui não é lugar para santos, aqui é justamente um hospital que cuida dos feridos, traz a cura, a libertação, a capacitação para buscar outros feridos lá fora. E assim a cada um a mais que entra aqui e é curado e capacitado, mais feridos lá fora podem ser resgatados. Quando abrimos essa congregação, era só eu, pastora Manu e meu filho. Agora já temos várias pessoas. Se só eu e ela já conseguimos juntar aí essa quantidade, agora cada um ainda consegue juntar mais ainda. Resgatar mais pessoas. A ideia não é juntar pessoas, é resgatar almas. É levar o reino de Deus a ser instituído na terra, assim como é no céu. Buscando primeiro a vontade de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas não serão acrescentadas. Aleluia. Esse é o nosso papel. Aleluias. Lá em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? É a criação. São as pessoas que ainda não encontraram Deus, não encontraram Jesus. Elas anseiam pelo agir dos filhos de Deus. Elas esperam que nós busquemos. Elas podem estar em qualquer limite de fundo do poço, de lama, de tristeza, mas como aquela pessoa que está afogando numa lagoa, e quando ela consegue sair um pouco da água, ela vê lá um salva-vidas, ela não quer saber se ela tem raiva, gosta ou não do salva-vidas, mas naquele momento ela quer ser salva, só isso. Nós não temos que ser amados, a gente só tem que ser útil. A gente não tem que ser bajulado, a gente só tem que fazer o serviço que Deus nos trouxe para fazer. A minha vitória e meu galardão vai ser lá na glória, não é aqui. E eu sei que tempos ainda piores virão. A Bíblia diz isso.
tempos piores aos cristãos ainda virão, muito piores que os que já estão. Assim como era na época de Paulo. Dessa vez, com certeza, será em níveis grandiosos em termos de tamanho, muito maiores. Aqui foi só na área ali da Ásia. Os cristãos agora já enfrentam e vão enfrentar por todo o planeta essa perseguição. Mas o nosso trabalho é deixarmos todo o embaraço. O que embaraça a nossa vida de atrapalharmos a fazer a vontade de Deus? Deixa os embaraços. Organiza as suas vidas, organiza os seus horários, organiza os seus dias, para que possa ter tempo de fazer o mais importante, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não, mas eu não tenho tempo. Você atravessar a rua e falar para o irmão da casa da frente sobre Jesus já é uma parte do seu trabalho. Todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Não pense que o pecado não rodeia os cristãos, pelo contrário, rodeia mais do que os outros. Nós somos balbuciados, nós somos atacados 24 horas por pensamentos, por vontades, por tudo. Nós sofremos as mesmas coisas. Quando nós passamos a ser cristãos, não ficamos imunes. Nós passamos a ser protegidos, é diferente de imunidade. Os ataques vêm. E se você não tiver com a imunidade alta, se você não estiver protegido mesmo, o pecado pega. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança. Quando fala perseverança, já está dizendo claramente que não vai ser fácil. Se fosse fácil, eu falava assim, corre. Não vai ter dificuldade? Não, está tranquilo, pode correr, vai. É com perseverança, com insistência. Seja perseverante em correr. Você vai cair, você continua correndo. Vão tentar te atrasar, você continua correndo. Alguém vai te agarrar, você continua correndo. Arrasta junto se tiver que arrastar. Mas tem que ser perseverante. Perseverança porque vai ter momentos e dias que você não vai querer levantar da cama para correr. Você acha que a gente não passa por isso quantas vezes? E a gente levanta da cama e fala, será, meu Deus? Que é realmente a sua vontade? Porque está difícil, está doendo, está pesado. Mas a gente persevera, lê a palavra, obedece o que ela está mandando fazer. E ela fala, correr com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, está proposta uma carreira para cada um de nós por Deus. Ele deu um propósito às nossas vidas. Ele direcionou as nossas vidas a algo. E Ele está pedindo aqui, corra com perseverança em direção à carreira que nos é proposta. E esses ensinamentos todos são ensinamentos que eu vejo totalmente bíblicos, todos aqui na palavra de Deus, mas que eu percebo esses ensinamentos tão profundos e tão animadores, por mais que nós falamos de tantos problemas, mas é o ânimo de nós termos a certeza da vitória, porque o gigante é bem menor que a mão de Deus. Se Deus fala na sua palavra que Ele usa a terra como estrado para os seus pés, imagine o tamanho dele. Não existe nada nem ninguém que possa ir contra Deus. E todos esses ensinamentos estão na música Coração Valente, de Anderson Freire. Quando nós falamos na semana passada, começamos essa série, falamos que quando você estiver louvando, louve com consciência, louve com entendimento, louve com sabendo que realmente aquele louvor é um louvor que exalta a Deus, não ao homem, que traz as qualidades, as promessas de Deus para a sua vida. Que é muito fácil a gente virar aqui na frente e ficar, olha, Deus tem vitória para você, recebe chave, recebe isso, recebe aquilo, como se o importante fosse o homem, que é o que muitas pessoas fazem, que é o hedonismo, que é exaltar o homem e não exaltar a Deus. Quantos cultos existem por aí que o homem é tão exaltado durante o culto todo e Deus não é exaltado, não é adorado, não é
bem visto não é falar dos atributos, das qualidades, das vitórias de Deus para nós. As vitórias são dele para nós. Não são nossas vitórias, são ele. Ele tem vitória, não eu. Mas nele somos vitoriosos. Nele podemos tudo. Nele, por ele, para ele. É para isso que vivemos. Vamos colocar de pé? Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Segue pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar, pode parar. Normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir. E cego pelo medo, não vê que o gigante não é maior que a mão de Deus. Eu não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem? Tudo bem. De carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Fala que você está tão perto de parar. E aí em Gálatas 6:9 que nós lemos diz que não é para nós pararmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo certo vamos colher. Assim como Deus falou para Josué, Deus também fala para você. Coração valente. Não te ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Em Isaías 43:1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou você, ó Jacó, aquele que formou você, ó Israel, não tenha medo, pois eu os resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. É normal na guerra se ferir. Ele disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo eu tenho ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 27:14 diz, e para não morrer, às vezes a gente até
até pensa em fugir, mas o Salmo 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Como lemos lá no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós não temos motivos para ficar cegos pelo medo. Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Vamos louvar. Entra. Aleluias. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É no mal da guerra se ferir, enganando morrer, às vezes pensei em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor. Nós não podemos parar. Aleluia. Nós não podemos desfalecer, desistir. A nossa vitória já está garantida. O nosso galardão já está garantido. Aleluia. A nossa salvação está garantida. Deus tem vitória para cada um de nós, se continuarmos firmes nele, por ele e para ele. Se continuarmos sendo seus filhos, se continuarmos sendo seguidores, servos, exaltando, louvando e engrandecendo o seu nome. Lembrando sempre que ele é tudo em tudo. E que nós não somos nada. Tudo que somos, que temos e podemos é por ele, dele e para ele. O nosso propósito na terra é engrandecer e trazer o reino de Deus à terra, assim como é no céu. E
nós aceitamos. E queremos poder fazer como Paulo disse no final de sua vida: combati o bom combate, guardei minha fé. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Abra suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces, infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre.